bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. No capítulo 6, versículos 12 a 17, a história de Daniel fica mais interessante ainda. Como Daniel tinha se recusado a interromper ou ocultar os hábitos de sua oração, ele foi descoberto rapidamente. Aqueles que tinham organizado a trama contra ele enviaram espiões para observar pela janela de Daniel. Naturalmente, eles sabiam que Daniel orava ao Deus do céu. E isso é o que eles viram, exatamente o que eles estavam procurando. Eles devem ter se sentido muito felizes, já que o seu plano estava saindo como esperado. Daniel continuou a orar. Por quê? Porque este era o seu costume. E esses homens colocaram sua armadilha, certos de que tanto Dario como Daniel seriam as vítimas. Eles tinham o rei sob controle e pensavam que também tinham pego Daniel em uma cilada inescapável. A inveja sempre odeia a excelência que não pode obter. Bem, depois de ver Daniel orando, os espiões se apresentaram a Dario para o lembrar do decreto. Eles disseram: não te esqueças que tu assinaste um decreto que, conforme a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogada. E então disseram, versículo 13, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Creio que o rei soube imediatamente que ele tinha sido enganado, mas reconheceu que era tarde demais. O engano dos governadores e príncipes foi eficaz, e o orgulho de Dario o tinha cegado para que percebesse a trama. Percebendo que foi vítima da falsidade deles, o rei ficou extremamente irado consigo mesmo. Embora tivesse grande consideração por Daniel, Dario percebeu que ele não tinha poder para salvar o velho profeta. E os homens do rei, sabendo disto, o lembraram novamente no versículo 15. Sabe ao rei que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O edito real não podia ser alterado, e todos sabiam disso. Daniel foi condenado pela lei do homem, mas havia uma lei maior que iria protegê-lo. Talvez a lei dos medos e persas não pudesse ser mudada, mas Deus tem suas próprias leis e sua própria maneira de executá-las, e quando Deus entra em ação, nenhum homem pode deter sua mão. Dario não teve outra escolha senão trazer Daniel perante ele e pronunciar a sentença, e acrescentou estas palavras, versículo 16. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Apesar de Dario estar profundamente triste com os acontecimentos, parece que a sua própria fé foi fortalecida pela vida piedosa de Daniel. Mas a fé de Dario não era a fé de um homem de Deus. Embora ele esperasse o melhor, ele também temia o pior. E assim, contra o seu próprio desejo, o rei lançou Daniel na cova dos leões. O procedimento foi uma cerimônia conduzida pessoalmente pelo rei e seus príncipes. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 17. Neste ponto, meu senso de humor emerge. Repetidamente, a lei dos medos e dos persas é descrita como a lei que não pode ser revogada, ou seja, não pode ser mudada. O homem propõe e Deus dispõe. Quando o corpo de nosso Senhor foi sepultado, os principais sacerdotes e fariseus foram a Pilatos e disseram em Mateus 27:64, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Versículos 65 e 66. E disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Eles guardaram o sepulcro o melhor que puderam, mas nunca imaginaram que o Senhor sairia de dentro da sepultura. E eu gosto disso. O sumo sacerdote colocou os apóstolos na prisão, mas quando os guardas fizeram a ronda, os apóstolos não estavam lá,
porque o anjo do Senhor tinha aberto as portas da prisão e os libertado. E como eu gosto disso! Eu me lembro como Herodes colocou Pedro na prisão, acorrentado a 2 soldados, um em cada pulso, e também pôs soldados de guarda fora da cela. Mas durante a noite, enquanto os 3 presos estavam dormindo, veio um anjo do Senhor e soltou as correntes de Pedro e o libertou. Quando os soldados, a quem Pedro estava acorrentado, acordaram de manhã, não sabiam o que tinha acontecido a Pedro. Que histórias impressionantes são essas! O coração do crente se deleita em esperar que Deus ponha de lado as leis nécias do homem e, em seguida, realize o milagre. E isso nos traz, amigos, de volta à história do milagre na cova dos leões. Versículos 18 a 23. O rei Dario passou uma noite miserável de insônia em seu palácio, esperando temerosamente pelo destino de Daniel. Acho que ele estava realmente preocupado com Daniel e condenava a si mesmo. O tratamento que Daniel tinha recebido não foi justo, e o próprio rei fez parte da sentença injusta contra este homem de Deus. Ele não conseguia comer nem dormir por causa do seu erro. Estou certo de que Daniel, na cova dos leões, teve um sono mais tranquilo do que o rei em seu palácio. Logo que amanheceu, o rei correu para a cova. Nem chamou um servo para receber alguma informação. E enquanto chegou à cova, falou a Daniel com voz triste, capítulo 6, versículo 20. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É claro que Deus poderia ter salvo Daniel. Nenhum homem jamais teve o direito de desafiar o poder do Deus Altíssimo, porque Ele é o Criador Todo-Poderoso. É Ele quem sustenta o universo. Ele teve poder para libertar os amigos de Daniel da fornalha ardente, e ele poderia livrar Daniel naquela noite, pois ele é o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. O grande poder de Deus foi demonstrado novamente. Naquela noite, Daniel foi abençoado e protegido pela presença do Senhor Jesus. É claro que a preservação de Daniel foi um milagre de Deus, mas como Deus opera tais milagres? Bem, ele não se limita a um único método. Daniel contou como Deus o preservou e disse, versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Sim, eu creio em anjos. A Bíblia está cheia de revelações sobre as atividades destes seres espirituais. Se Nabucodonosor não sabia sobre o anjo do Senhor, antes de jogar os amigos de Daniel na fornalha, ele certamente foi informado a respeito depois da preservação milagrosa. Volte agora para o capítulo 3, versículo 28 e leia a respeito. E se Dario não sabia sobre anjos, Daniel falou para ele, e ele também foi informado. O salmista diz no Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Hebreus 1:14 diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salmos 34:7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Salmo 103:20 diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da tua palavra. O fato de Deus ter enviado o seu anjo para salvar seu servo foi uma demonstração do poder do Deus de Daniel. E então Daniel acrescentou outra razão pela qual Deus fechou a boca dos leões e o protegeu. No versículo 22 ele disse, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele não disse isto para repreender o rei, mas sim para lembrá-lo de que a decisão de lançá-lo na cova dos leões foi errada. A libertação provida por Deus demonstrou que ele inocentara Daniel. A desobediência aparente de Daniel ao orar a Deus não foi para desafiar Dario, mas porque sua lealdade a Deus estava em primeiro lugar e Deus honrou a sua fidelidade. Lemos no versículo 23, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O fato de que Daniel foi tirado da cova sugere que era um lugar fundo. Ele estava em excelentes condições físicas, apesar de tudo o que tinha acontecido. E por quê? Porque crera no seu Deus. Pela fé, ele foi capaz de enfrentar os leões. Quando leio Hebreus capítulo 11, fico impressionado com o fato de que o fundamental na vida dos filhos de Deus é a fé. Os heróis da fé sabiam que era confiar em Deus.
Será que Daniel teria sido liberto dos leões se não tivesse confiado em Deus? O que você acha? Hebreus 11:33 diz que os santos, pela fé, fecharam as bocas dos leões. Em certa ocasião, o Senhor disse em Mateus 9:29, seja-vos feito segundo a vossa fé. Uma fé viva no Deus vivo nos dará coragem e força para enfrentarmos todas as situações e exigências da vida. Bem, Daniel foi liberto graças a Deus e sua fidelidade. E o rei Dario deu uma ordem, versículos 24 a 27. Observe que a primeira ação do rei foi dirigida aos príncipes e governadores que atentaram contra a vida de Daniel. Eles, junto com suas famílias, foram jogados na cova dos leões, e esses mesmos animais selvagens que não devoraram Daniel, devoraram esses homens maus. Tenho certeza que Daniel não se alegrou com o destino desses homens e suas famílias. Esse final trágico não foi ideia de Daniel, mas uma instância típica da justiça oriental. Sob a lei mosaica, esposas e filhos não teriam sofrido o castigo da morte, de acordo com Deuteronômio 24:16. Portanto, tenha em mente que o que vemos aqui são consequências de leis pagãs. E agora segue a proclamação do rei Dario. Seu decreto foi enviado a todos os povos da terra, ou seja, os povos que estavam dentro de seu império. O decreto dizia que eles devem confiar no Deus de Daniel. E também dizia que ele é o Deus vivo e permanece por todos os séculos e faz milagres. Agora, tudo isso não significava necessariamente que Dario experimentou uma verdadeira conversão a Deus. Ele apenas admitiu que o Deus de Daniel é uma divindade capaz de fazer sinais e maravilhas no céu e na terra. No entanto, é óbvio que Dario ficou profundamente impressionado pelo milagre que tinha presenciado. Nós não sabemos até onde ele estava pessoalmente comprometido naquilo que afirmou em seu decreto. Mas nós sabemos que quando Satanás tentou extinguir o testemunho do Deus verdadeiro na Babilônia, uma luz foi preservada e esta brilhou em toda a terra. Além do mais, os judeus cativos na Babilônia foram autorizados a adorar a Deus sem sofrerem perseguição. No Salmo 76:10, o salmista diz: certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu o restringirás. Eu creio e tenho pregado que um homem de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, é imortal até que seu trabalho na terra esteja terminado. Daniel foi um homem assim, e Deus o guardou para completar algumas outras obras em seu plano. Daniel prosperou. O versículo 28 diz: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Por causa de sua fidelidade, Daniel foi exaltado a um lugar de honra e teve o privilégio de testemunhar para 2 reis. Tudo isso tem uma explicação profética. A libertação de Daniel prevê a libertação de outro remanescente judeu fiel. Dario representa o homem do pecado, que vai se sentar no templo de Deus como se fosse Deus. Durante a tribulação, a perseguição do remanescente de Israel é satânica e a sua preservação será sobrenatural. Apocalipse 7, de 3 a 14 e 12, de 13 a 17. O paralelo entre as experiências de Daniel e o remanescente de Israel durante a grande tribulação é óbvio. Tudo isso é profético, uma revelação de princípios que operam perpetuamente. O anticristo exigirá honras divinas que somente ele seja adorado. A outra opção será a morte. E mais uma vez, os santos precisarão de uma perseverante determinação para guardar os mandamentos de Deus com fé em Jesus. Aqueles que permanecerem até o fim daqueles dias terríveis, no final da tribulação, serão salvos quando Jesus retornar à terra novamente. Através da ressurreição, todos aqueles que forem julgados dignos pelo Senhor para governar em seu reino, serão resgatados do lugar mais profundo, das suas covas, dos leões. A libertação de Daniel, mais uma vez, representa a libertação do remanescente judeu fiel. É estranho que alguns professores da Bíblia colocam a igreja neste tempo final. A igreja, segundo o Novo Testamento, não estará na terra durante este tempo. Os cristãos serão levados antes da grande tribulação começar. Aparecerá na terra um homem movido por Satanás, do qual conheceremos importantes detalhes mais adiante no livro de Daniel. Ele vai exigir o que Dario exigiu no começo, ser adorado. Os filhos de Deus que estiverem lá neste dia serão fortalecidos com o exemplo da devoção de Daniel a seu Deus
e por ele ter sido guardado da morte. A libertação de Daniel é uma tipologia. Digo mais uma vez, ele representa o remanescente, aqueles que vierem a crer durante a grande tribulação, e estes serão libertos por Deus. Repito, nós não estaremos lá. Os cristãos da atual dispensação esperamos o Senhor Jesus Cristo aparecer nos ares para nos levar ao céu, e este é um evento que pode acontecer a qualquer momento. Muito obrigado por ouvir este programa. Que Deus o abençoe e até o próximo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.